Olá, meus amigos! E aí? Mais uma conversa curta com Tutu Rossi e Marcita. Hoje vamos falar um pouco de moto e saúde, bem-estar, né? E viajar faz bem ou não? Será que a gente tem que virar um atleta para fazer uma viagem de moto? Uma viagem longa de moto? Ou uma viagem média ou curta? Nosso preparo físico, nosso preparo psicológico, não é mesmo? Bem, conto com a presença de todos aí no sentido da contribuição, que eu sei que vocês têm muita experiência. Um dos pontos que realmente, né, é bastante preocupante antes de uma viagem, e se ela for longa, é a ansiedade. A ansiedade e o estresse. Então, são pontos que estão diretamente ligados, né, a uma viagem de moto. E vamos falar um pouquinho a esse respeito, que é um assunto demais de importante, muito mesmo. Vamos festejar hoje, segunda-feira, início da semana, já com sorteio de livro, já falando de saúde, de bem-estar, de bons momentos, não é? Vamos falar de coisa boa, coisa boa. O que a gente precisa é de assuntos positivos, né? De coisas para frente, enfim. Bom, eu gostaria que vocês me ajudassem, eu e a Marcita, a compartilhar o conhecimento de vocês sobre essa questão do preparo para uma grande viagem de moto, o que vocês fazem. Eu vou relatar aqui a minha experiência e da Marcita, o que nós fazemos, né? Como nós nos preparamos, aonde pega numa viagem de moto, a questão psicológica, a questão do preparo físico, não é? Não esqueçam que a moto que você vai viajar, ela é de fundamental importância, porque você tem que estar familiarizado com a moto, você tem que se sentir seguro com a moto. Não estou falando de tamanho nem de cilindradas de moto, a sua moto. A sua moto é a melhor moto, né? Para você, ela é a melhor moto. Então, a sua moto, quando você vai fazer uma viagem, a preparação já começa pela própria moto e você. Essa união que tem entre você e a moto. Então, esta sintonia, essa sinergia que eles falam, tem que existir antes de uma grande viagem. Então, é importantíssimo o seu relacionamento com a sua moto, né? Eu não aconselho você acabar de comprar uma moto e já sair por uma longa viagem, né? Você não conhece a moto direito, você ainda não confia nela direito e você ainda não está com todo aquele laço de relacionamento que o piloto precisa ter com a sua moto. Então, o primeiro passo que eu estou falando, uma questão psicológica, né, uma saúde mental, né, para uma viagem de moto, já começa a sua relação com a própria moto que você tem. É de fundamental importância esse primeiro item já, né? Eu e minha moto, nos damos bem? Um confia no outro? Nos conhecemos bem? Eu sei como é que ela é, como ela se comporta, entende? Isso é fundamental para diminuir o estresse, para motivação, para você viajar mais seguro, né? Tem vários sintomas positivos quando você conhece bem a sua moto e você confia nela. Começa por aí, então, a questão da saúde psicológica, da saúde mental, é a moto que você tem. Por incrível que pareça, está diretamente ligado, então, com essa questão de diminuir o estresse pré-viagem, né? Porque toda viagem que você vai fazer, você tem um estresse, você tem uma ansiedade, isso daí te dá estresse, né? Você começa a pensar em várias coisas ruins que pode acontecer na viagem, os imprevistos. Você começa a se questionar se você está preparado para enfrentar os desafios e os imprevistos que podem vir. Então, você se sente, de repente, um pouco, né, inseguro, e aí começa a vir um pequeno estresse, a ansiedade aumenta. Então, tem muitas coisinhas que estão ligadas com a questão psicológica, né, na viagem e que afetam a saúde. Você começa a dormir mal, se alimentar mal, porque a ansiedade e o estresse estão tomando conta de você. E começa a atrapalhar, então, até o seu planejamento para a viagem, né?
principalmente para viagens longas. E se você nunca fez uma viagem longa, que vai ser a primeira vez, pensa, a primeira vez que quando você fez uma viagem longa, você que já fez uma viagem longa, com certeza você sentiu aquele friozinho no estômago, né? Puxa, eu vou fazer uma viagem aí de 12, 15 mil quilômetros, ou de repente 60 mil quilômetros, eu vou até o Alasca. Então, nossa, dá aquele gelo, eu vou ficar meses viajando, vou ficar 40 dias na estrada. A viagem longa depende também de motociclista para motociclista. De repente, uma viagem longa, pode ser daqui para Belo Horizonte, para muitos, né? Nossa, eu nunca viajei tão longe. Então, depende muito de cada um, né? É relativo essa questão de viagem longa, né? Viagem longa, para alguns, pode ser alguma viagem para o estado que você tem do lado. Pode ser 1.000 quilômetros, pode ser 2.000 quilômetros, uma viagem longa. Nossa, eu sempre viajei muito próximo da minha residência e, de repente, amanhã eu vou fazer uma viagem de 2.000 quilômetros. Para esta pessoa, para este motociclista, é uma viagem longa. É a primeira vez que ele vai rodar 2.000 quilômetros com a moto. Tá certo? Então, para ele, é sim uma viagem longa, né? Agora, para outros que já vêm fazendo isso com mais frequência, às vezes uma viagem longa não é nem até o Atacama mais. Uma viagem longa começa a ser algo bem maior do que isso, né? Começa a ser o Alasca, começa a fazer uma viagem por outros continentes, né? Eu vou querer ficar 1 ano viajando, 2 anos viajando. Então, observe que é relativo essa questão de uma viagem longa, né? Então, cada um sabe, dentro do seu universo, o que para ele representa, significa uma viagem longa, né? Depende tudo a experiência que ele tem em viagens, não é mesmo? Né? Então, por exemplo, eu já viajei muito com a Marcita, que nós, da época, eram viagens longas, né? Para o Ushuaia, por exemplo, para o Atacama, para o Peru, né? Então, hoje, depois de várias vezes que você já começa a fazer esse tipo de viagem, de 30, 40 dias de viagem, então isso já passa a ser uma viagem normal para nós, né? Não é uma viagem tão longa, porque você já fez isso algumas vezes e já tem a experiência desta viagem. Então você começa a ter ansiedade no sentido de querer ir mais longe, de viajar mais longe, de ir para o Alasca, de sair para viajar pela Europa, ir para outros continentes, para a África, né? Eu tenho muita vontade de viajar pela África. Eu nunca fui para a África. É um continente que eu gostaria muito de conhecer de moto, né? Estou falando de moto. Então, para mim, seria uma viagem que eu faria, assim, de vários países africanos, né? Com vários, assim, meses de viagem. Seria uma expedição mesmo. Então, eu gostaria muito de fazer uma viagem longa desta, né? Agora, imagina a apreensão que a gente não tem, costumes diferentes, totalmente diferentes, línguas diferentes, culturas, costumes, comida, tudo diferente, né? Então, você tem que se adaptar a este novo universo do qual você vai vivenciar dia a dia. E se você está preparado, né, para as experiências que você vai ter dia a dia de uma viagem longa, porque cada dia você vai ter uma experiência. Então, você está preparado para isso psicologicamente também, além de fisicamente? Olha quantas coisas envolvem uma viagem de moto, não é? Então, é isto, gente. Bom, vamos lá então. Eu gostaria que vocês relatassem a experiência de vocês em termos de saúde. Não vamos perder o foco da conversa, né? Que seria se você está preparado para fazer uma grande viagem de moto, tanto fisicamente como psicologicamente. Agora, a questão psicológica é um fator que, atrás dessa questão psicológica, né, tem vários fatores, que eu já citei alguns aqui. Então, eu sei que vocês têm muita experiência que podem contribuir com esse assunto para nós, né? O Márcio Rodrigues está aqui, que já falei, ele disse que, brincando, obviamente, né, que tem medo de moto e não gosta de viajar. O Eduardo Motoca: Tutu, sempre falam dos problemas de altitude e deserto. Qual uma dica para se preparar para esta situação? Ainda não fiz viagens com mais de 1.000 quilômetros. Gostaria muito de ir ao Atacama e região. Bom, Eduardo Motoca, se preparar pela altitude, aqui no Brasil não temos altitude de 5.000 metros, de 4.000 metros, que a gente anda volta e meia, né? Mas na Cordilheira dos Andes tem.
E não só a Cordilheira dos Andes, mas dependendo do local que você tiver, tanto no Chile, na Argentina, na Bolívia, no Peru, enfim, América do Sul tem países que tem muitas montanhas e altas, e muito altas, né? São regiões de vulcões também. Então, são regiões de grandes altitudes, que é fácil, de repente, você estar andando acima de 3.000 metros de altitude, de 4.000 metros, e chegando até 5.000 e poucos, né? A questão é o preparo, não é, é lá onde é que você já está indo, né? Eu sempre falo o seguinte, quando você vai atravessar, exemplo, a Cordilheira dos Andes, que você vai chegar aí, por exemplo, quem vai por Atacama, que é um caminho muito conhecido, pela Ruta 52, saindo lá de Salta, norte da Argentina, aí você vai em direção à cidade, passa por Jujuy, né, passando por Jujuy em direção a Tilcara. Antes de Tilcara, você tem um trevo pegando a Ruta 52 e ali você então passa por Purmamarca e ali você começa a subir a Cuesta de Limpán, ou seja, começa uma das rutas mais lindas da América do Sul, a Cuesta de Limpán. Você vai chegar a 4.200 metros de altura e depois vai descer para 3.600. Então, e é uma subida muito íngreme. Você sobe de 2.000 metros para 4.200 metros, né? Em 60 quilômetros. Então, é uma subida muito íngreme, muito rápida. O que eu aconselho nesse caso? Nosso corpo não está acostumado com altitudes, né? Nós podemos passar mal da tontura, da enjoo, falta de ar. Então, o que acontece é uma preparação que você já tem. O ideal é você ficar numa cidade que já é um pouco alta, né, dos seus 2.000 e poucos metros de altura, 3.000 metros. Purmamarca já tem uma altura boa, Tilcara, ficar uns 2 dias nessa cidade para fazer uma adaptação do seu corpo com uma altura, né? Você sai do nível do mar, mas você já está subindo lá mais de 2.000 metros de altura. Queira ou não, você já está tendo uma adaptação com o início de uma altura, né? Aqui a gente está a 400 metros do nível do mar, a 600 metros do nível do mar, 1.000 e poucos metros e para por aí. Lá não, você está em Purmamarca, que é caminho para São Pedro do Atacama, ali você já está a quase 2.400 metros de altura. Então ali eu ficaria ali uns 2 dias, tá? Agora, antes de você subir a cordilheira, desses 4.200 metros, o que eu aconselho vocês fazerem? Primeira coisa, não comer comida pesada na noite anterior à viagem. Coisas gordurosas, bebida alcoólica, então eu não recomendo mesmo, tá? E dormir bem. Ou seja, então essas são 3 fatores importantíssimos. Não exagerar na comida à noite, para você ter uma boa digestão, né? No decorrer da noite, para você levantar bem, você levantar disposto. Então, para isso, você precisa de uma comida leve, não ingerir bebida alcoólica, né? E dormir bem. E também, de manhã, lá na Argentina, se você está numa pousada ou num hostel, eles costumam, nos povos andinos, eles fazerem chá de coca, tá? Chá de coca. O chá de coca, ele nos faz um efeito muito positivo, muito bom em questões de altitude, né? E ele não tem contraindicações. O chá de coca, ele é digestivo, ele é energético, ele melhora sua circulação, né, de sangue, enfim. Então, eu sempre levo uma garrafinha de água de 500 ml, só que eu encho essa garrafinha de chá de coca e também umas folhas de coca que eu deixo na boca e subir bem devagar a cordilheira. Esse é o que eu recomendo. Então, você vai tomando esses golinhos de chá de coca, vai parando, não tenha pressa de atravessar a cordilheira, que ela vai estar lá, né, independente do tempo ou não. Então, a pressa é sua. Ou seja, eu recomendo sair bem de manhã, porque geralmente à tarde começa a ventar muito forte, você pega ventos violentos. Então, na parte da manhã, geralmente o vento é de menor intensidade. Então, para subir a cordilheira, eu recomendo você sair bem cedo, uma noite
bastante confortável, dormir bem, né? De manhã, não comer coisa pesada, uma fruta, né? Fruta e bastante líquido, ingerir bastante líquido e frutas, tá? E aí você vai estar preparado para subir a cordilheira, assim, numa boa mesmo. Vou fazer um comentário aqui do pastor Rubem, que ele colocou que ele tomei chá de coca e comia a folha de coca. Não, comer não. Teve caso de engolir, né? Então, o pastor Rubens, né? A folha de coca, não, é só explicar um pouquinho para vocês. A folha de coca, você faz um chumaço com algumas folhas e deixa no lado da bochecha, né, da sua boca. Mas não fica mastigando a folha. Você só prende ela com os dentes, assim, ó, né? Ela vai soltando um sumo, né? Essa essência da folha de coca vai sendo absorvida pelo seu corpo, mas não a folha. A folha tem fibras e você vai estar em enjoo, porque a gente não está acostumado com essa fibra da folha de coca. Ela vai deixar a gente enjoado. Mas o sumo da folha, a essência não. A essência ela vai cair na nossa rede sanguínea e também ela age muito no labirinto nosso. Isso que nos ajuda na questão da falta de ar em grandes altitudes. Então, ela ameniza esse efeito do labirinto no nosso cérebro, né? Então, mas não engulam de jeito nenhum a folha de coca. A folha de coca é só para ficar na boca. E depois de meia hora que você está com ela, joga fora. E depois de um tempo, coloca outro chumaço na bochecha e deixa ali. Mas não engole, não engula a folha, nem pedaços dela, porque você vai ficar com enjoo. Agora, o chá de coca não, é um chá mesmo. Esse chá de coca, ele não vai te dar enjoo, ele vai te deixar mais disposto, né? E você acostuma com o gosto, depois você passa até a gostar. No início, às vezes, o gosto, talvez você não tenha muita familiaridade e ache ruim. Depois de um tempo, você acaba até sentindo saudades e falta. Puxa, que vontade que eu estou de um chá de coca, né? Porque ele é muito saudável. Além de nos ajudar na questão de saúde, né? Ele tem os efeitos que nos deixa bem. Ele é saudável, esse chá de coca. Tanto é que na Bolívia, no Chile, etc., os povos andinos, eles tomam chá de coca direto, os peruanos também. Ele disse que ele comia e no caso dele não deu problema. Não deu problema. O estômago sensacional do pastor Rubens diz que ele... O pastor Rubens diz que come as folhas também, não faz mal não. Bem, gente, então tá aí pro nosso Eduardo Botoca, se preparar aí para subir em grandes, né, passar por grandes altitudes, tá? Eduardo, espero que ajudei um pouco aí nessas sugestões para você atravessar sem problema, né? Montanhas, morros, cordilheiras, de altíssimas altitudes para nós, né? E sem passar mal. E suba devagar, vai parando, né? É bom não ficar muito tempo parado, porque a falta de ar também a gente começa a passar mal. Pequenas paradas. A questão é não subir rápido, subir devagar. E quando parar, não ficar muito tempo parado, para que o cérebro não fique muito tempo com muita falta de ar. Porque lá o ar é rarefeito. Então, a dica boa é você subindo e subindo devagar com a moto. Vai numa velocidade bem baixa, para não dar enjoo. E tem muitas curvas também. Então, assim, suba bem devagar, pare um pouquinho, tome um gole do chá de coca, né? Dê uma respirada, fica uns 5 minutinhos ali, monta na moto e continue subindo bem devagar. Não tenha pressa de terminar logo. Aliás, aprecie o momento da sua vida, você não sabe se você vai ter outra oportunidade de atravessar uma cordilheira dos Andes, que é uma das passagens mais lindas que nós temos aqui na América do Sul. Então, ter pressa para quê? Tem gente que eu sei que vai para o Atacama, e algumas horas ele já está lá em São Pedro do Atacama. Para que isso? Uma das partes mais lindas da viagem é justamente esta parte da cordilheira. Então, suba devagar, tira bastante foto, filmagens. Eu estou aqui na cordilheira, hey! Só que não grita muito, não, vai ficar falta de ar. Se poupe. E vai subindo devagar, e vai tomando o chazinho de coca, e você vai ver que, olha, você vai numa boa,
A falta de ar é normal, porque é uma questão da atmosfera ser rarefeita mesmo. Você está ali a 4.000 metros de altura, gente. Já pensou a altitude que você está? É claro que o ar é rarefeito para nós. Então, um pouquinho ficar ofegante, mais lerdo, né? Você se movimentar mais devagar. Puxa, estou passando mal. Não, não tá. É normal. Passar mal é você começar a ter febre, é começar a ter enjoo, a ter tontura. Parece que você está com sinusite. Aí sim você está passando mal. Mas a falta de ar e a respiração ofegante, isso é normal. Todo mundo fica assim, tá? O Ridalvo Arruda, que está aqui com a gente. Boa noite, Ridalvo. Oi, Ridalvo. A folha de coca ou chá são vasodilatadores. Vasodilatadores, tá vendo? Então aumenta o fluxo e energizantes, tá? É o Ridalvo que está falando. Obrigada, Ridalvo. Então, joia mesmo. Tá aí, então, a sugestão do Tutu e da Marcita para vocês, então, fazer uma boa travessia aí, seja por onde for, em grandes altitudes, em relação ao nível do mar, tá bom? É assim que eu aprendi. E graças a Deus, né, eu já passei várias vezes em altíssimas altitudes e eu sempre segui a risca. Dormir bem, não ingerir bebidas alcoólicas na noite anterior, não comer comida pesada, né, o chazinho de coca e subir devagar, sem pressa. Aí dá tudo certo, beleza? O Ridalvo também está falando assim, ó, e nada de descer da moto e sair correndo para tirar foto. Isso mesmo. Nada de exercícios bruscos na travessias de altitudes, grandes altitudes, isso mesmo. Nada de ficar correndo, pique, que vai te dar tontura, né? Falta de ar. Então, faça as coisas devagar mesmo. Tirar foto, vai andando, e tudo devagar, para você não passar mal. O Carlos Martins está falando, tenho uma Transalp há mais de 6 anos e hoje conheço minha moto e sei todos os defeitos que ela pode dar em uma grande viagem. Olha que legal isso daí, hein? Importantíssimo. Para fazer uma grande viagem, uma super dica é toda segunda-feira estar colado no programa do amigo Ernesto Rossi, Tutu Rossi. Aqui você aprende muito de verdade. Opa, Carlão, querido. Uma linguagem de motociclista para motociclista. Todos nós, né? Motociclista para motociclista. Todos nós. Aqui, ó. O Marcelo Pereira, Pastor Otto também, no YouTube do Tutu, tem uma verdadeira enciclopédia do motociclismo. Gente, muito obrigado, mas quem faz a live somos nós, todos nós, né? Porque cada um aqui fala um pouquinho da sua experiência, como hoje, não é mesmo? Show, Tutu, obrigado pelas dicas, o Eduardo tá falando. Opa, tá anotado aí, né? Valeu? É isso aí, funciona, viu? Essas dicas funcionam mesmo, tá? E uma coisa também que eu posso até acrescentar aqui, maçã e gengibre, tá? Comer maçã de manhã e gengibre é forte. Se você misturar um pouquinho com maçã, aí a receita tá completa. Aí, olha, se você passar mal é porque você é ruim mesmo. Então, maçã, tanto é que os velejadores, né, os navegadores dos mares, e que mar agitado e tal, eles mesmos recomendam maçã e gengibre. Corta o gengibre em pedacinho, a maçã tira a casca, porque para não ficar indigesta. Maçã com gengibre é um santo remédio também para a altitude, tá? E para o mar, porque com o balanço do mar, você fica todo mareado, enjoado. Então, o mar também, essa questão de quem fica muito enjoado no mar, segue quase a mesma regra de subirem em grandes altitudes. Dormir bem, se alimentar à noite com comida leve, né? Tomar bastante líquidos, não é? Água e sucos, comida leve, dormir bem e maçã com gengibre e também... Aí no mar, folha de coca não é a questão, mas a maçã com gengibre é fundamental. E também ajuda na altitude para quem vai para as grandes altitudes. Olha aí, tá bom? Então essa é uma receita aí do Tutu e da Marcita que funcionam muito bem, ok? Chá de coca, folha de coca, maçã, gengibre, dormir bem e subir devagar, devagar. Tá aí as dicas. O Luciano Carmo Garcia tá aqui. Boa noite, Tutu e Marcita. Oi, Luciano, boa noite, meu amigão. A Denilson Beltrame, Pé Vermelho, lá de Londrina, querida amiga também,
Boa noite para todo mundo aqui. Boa noite para vocês, viu? Poxa, saudade de Londrina, saudade do Paraná, que é um estado que eu amo muito, eu e a Marcita, né? Os pés vermelhos. Bom, Alcimar Profeta. Oba, gasolina ótima. Obrigado, tu. Gasolina ótima. É isso mesmo. Bom, vamos em frente? Eu não consegui ainda falar do nosso assunto. Embora tem a ver, né? Estamos falando de saúde na viagem. Como eu subi, como passar pela cordilheira sem passar mal. Tá aí, questão de saúde e viagens, né? O pastor Rubem está falando também que Tuto É. tem um alimento muito forte para nossas expedições. Sim. Rapadura, farinha, queijo desidratado e castanha. Olha aí. Dieta do Lampião. Dieta do Lampião. Vamos repetir aí, rapadura, queijo. Rapadura bem leve, né? É rapadura. Rapadura, farinha, Farinha, queijo desidratado. Farinha, queijo desidratado E castanha. castanha. Dieta do Lampião. Dieta do Lampião do pastor Otto Safran aqui quando ele viaja. Não? Rubens. Do pastor Rubens? Macedo. Ah, do pastor Rubens Macedo. Essa daí é turbinada, hein, pastor Rubens? Hã? Rapadura, farinha, queijo. Tem mais um pé vermelho aqui. É um pé vermelho. Quem? Adalberto Neves. Adalberto. Ó, Cornélio Procópio, cidade do meu avô. Eita. Aí o norte do Paraná em peso aqui, ó. E tem quem que tá aqui falando norte do Paraná? A minha irmã Kátia, Simone Rossi Peiras, que tá aqui, olha só. E falando, gente, em viagem e sentir confortável, a minha irmã, na nossa live de domingo à noite, a nossa live de família, ela falou que foi de Londrina para Bandeirantes. Em Bandeirantes tem o terceiro maior santuário São Miguel Arcanjo do mundo. Santuário São Miguel Arcanjo do mundo. O terceiro maior está na cidade de Bandeirantes, no Paraná, né? O segundo está na França e o primeiro está na Itália. E o terceiro está no Brasil. O terceiro maior, né, santuário São Miguel Arcanjo está na cidade de Bandeirantes. Quem quiser conhecer é maravilhoso, tá? E minha irmã foi de Londrina a Bandeirantes, num passeio. E de Londrina a Bandeirantes, creio que dá uns 150 quilômetros. Não? Uns 80. Não, dá 70. Não, 70 dá de Cornélio a Londrina. Dá uns 130 quilômetros, isso. Vamos acertar mais. De Bandeirantes. O Adalberto vai saber. O Adalberto. De Bandeirantes, de Londrina a Bandeirantes, uns 130 quilômetros. Aí minha irmã foi com o Beto, com meu cunhado, e é o que eu falei, né? Viagem longa é relativo para cada um. E minha irmã foi, né, para Bandeirantes, almoçaram lá num restaurante japonês que é muito bom, visitaram o santuário, São Miguel Arcanjo, e voltaram. E foi no sábado. E a nossa conversa foi ontem, que foi domingo. E ela disse que estava com uma dor nas poupanças, que doeu na viagem. O meu cunhado, o Beto, também. Uma viagem de ida e volta de aproximadamente 260 quilômetros. Ida e volta. E já judiou deles muito, muito, muito. Então, gente, o que é você ter saúde, né, saudável para uma viagem de moto, né? Por onde, então, a questão começa? Eu sempre falo, né? Quem está almejando, planejando fazer uma viagem longa de moto, tem que começar a andar com a moto. É claro, é uma coisa óbvia, mas assim, mesmo que seja o óbvio, vamos falar o óbvio, né? Mas tem gente que às vezes a ficha não cai. Então vamos falar o óbvio para ver se a ficha cai de vez, né? Essa questão da sua interação com a moto, que já é o primeiro passo. O segundo é você estar usando ela com frequência. Então você está acostumando a usar. Agora, uma é o piloto e outra é a garupa. Se a garupa só andar com você uma vez ou outra e você planejar uma viagem longa, pode dar problema. Porque a garupa não está acostumada a fazer viagem longa porque ela anda pouco. Pode dar tudo certo? Pode. Mas a chance de dar complicação é grande. Então, os dois têm que andarem. Se ele tiver uma companheira. Se ele estiver sozinho, tudo bem. O banco da moto, né? Eu estou falando de saúde. Saúde é você se sentir bem. Você fazer uma viagem sem dores.
Embora de moto é um pouco difícil, mas você pode amenizar as dores. Banco tem que ser extremamente confortável. Invista num banco bom. Mande fazer um banco confortável com gel. E além do banco muito confortável, hoje nós temos aquela almofada de gel e a almofada de ar também, de borracha, né? Eu tenho uma dessa de ar, que é a Hawking 2. Você assopra ela enchendo, ela é cheia de gominhos, assim, de uma borracha muito resistente, né? É uma almofada de ar. E ela molda, né? Quando você senta, ela molda a sua forma, né? Da sua nádega, né? Do seu traseiro na almofada. E você se sente muito confortável. E o ar, né? Então não fica aquela coisa dura. E o gel também, tem umas almofadas de gel, de 1 centímetro, 2 de gel, que você também coloca por cima de todo o banco. Então, para viagem, o banco da moto é outro ponto fundamental para você viajar assim, bem, né? Sem muitas dores. Toda viagem longa, o fato de você estar sentado, né? Mesmo que a almofada de gel, ou almofada de ar, ou banco muito bom, horas e horas em cima da moto, você vai se sentir um pouco desconfortável depois de muito tempo de viagem. Isso é normal. E para qualquer um que viaja de moto, vai sentir algumas dores, né? No ombro, no pescoço, devido ao vento, devido ao capacete, do peso do capacete, do peso da jaqueta, não é mesmo? Tem a resistência do ar, o movimento que você tem que fazer da moto. Então, seu corpo será exigido ali, olha, né, de várias formas. As pernas que você também está segurando ali na pedaleira da moto, que está apoiando, queira ou não, né? Então, o seu corpo está ali por uma prova viva, né, que você está ali na moto, fora a sua tensão que você vai ter durante a viagem, né, o seu foco na viagem. Então, tem vários fatores ali que vão exigir do seu corpo. Agora, comece por um banco muito bom. Almofada de gel ou almofada de ar. Eu recomendo demais a vocês que forem fazer uma viagem, que o banco da moto seja confortável e também, além do banco confortável, que coloque, então, essa almofada de gel ou de ar, né? Igual o pastor Rubens Macedo viajou com a Braba, a moto dele, ele colocou um pneuzinho, que eu vi lá, um pneuzinho tipo um pneu de scooter, né? Uma câmera de pneu, né? Com uma almofada de ar. E ele, pelo jeito, não teve problema nenhum, né? De sentir muitas dores na bunda, né? Tá? Então, por quê? Porque ele fez todo um banco confortável para ele, né? Ou seja, seja como for, seja com uma câmara de ar de uma scooter, seja com almofada de gel, de ar, enfim, mas usem algo confortável no banco para vocês viajarem, tá? Agora, Tutu, fisicamente, eu preciso fazer o quê? Olha, você fazer uma viagem de bicicleta é muito diferente de você fazer uma viagem de moto. Se for fazer uma viagem de bicicleta, obviamente você vai ter que ter uma resistência física absurda, né? Se você for fazer uma viagem de 1.000, 10.000, 100 quilômetros, de 1.000 quilômetros, 3.000 quilômetros, tem gente que viaja de bicicleta o mundo. Aí sim o preparo físico é outro. Nós, motociclistas, nós vamos estar em cima de uma moto. Você não vai estar correndo, né? Embora você tenha todo um movimento que você faz em cima da moto, mas eu vou ser muito realista com vocês. Eu conheço muitos motociclistas, muitos, que viajam muito e que se preparam até pouco fisicamente perto da viagem que eles fazem. Um exemplo, o Luiz Marcos, né? O Luiz Marcos é muito conhecido, ele viajou o mundo já, mas viagens longas, viagem assim a última viagem que ele fez foi de 35.000 quilômetros, passando por diversos países, 3 meses de viagem em cima de uma moto, né? E aí foram em 5. E uma das questões, quando ele foi entrevistado no programa do Luciano Peixoto, falou assim, João Luiz Marcos, João Luiz, como é que você está se preparando fisicamente para fazer essa viagem,
né? Não, acho que foi uma viagem de 35 mil quilômetros, 3 meses. Ele falou assim, não estou me preparando. Ué, mas como? Você vai ficar 3 meses em cima de uma moto e não está se preparando fisicamente? Ele falou assim, não, eu tô, claro que eu não estou abusando, não tô relaxando, mas eu também não estou na academia, não estou fazendo nada que eu não faça além do meu dia a dia. Agora, o João Luiz, ele já viajou tanto que ele sabe que ele consegue fazer uma longa viagem, mesmo não se preparando fisicamente, como nós imaginávamos que precisa. Entendem? Então, assim, a experiência que ele já tem, né? Eu vou falar por mim mesmo e pela Marcita. Claro, eu sou uma pessoa saudável, mas eu não fico em academia, eu não fico correndo e faço viagens longas, e longas mesmo. Então, o preparo físico não precisa nenhum atleta aqui de Olimpíada para fazer uma viagem de moto, uma viagem longa de moto. Você precisa estar bem fisicamente, mas não um super atleta. Se você esperar se tornar um super atleta, né, enfim, aí sim partir para uma grande viagem, se você conseguir, ótimo. Mas se não conseguir, você vai fazer uma boa viagem do mesmo jeito. Então, você, claro, que precisa um certo preparo, você não pode estar também doente, você não pode estar ruim, você tem que estar normal com você, né? Meu dia a dia é um dia normal. Amanhã mesmo, se eu pegasse a moto, olha, Tutu, Marcita, olha, amanhã eu tenho 2, 3 dias para me preparar para ir para Ushuaia, que são 5.200 quilômetros, né? E voltar, são 12 mil quilômetros ida e volta. Se você voltar pela Ruta 40 pelo Chile, estou preparado fisicamente. Bora lá, pego a moto e vou. Por quê? Porque meu dia a dia que eu tô já me deixa bem. Então, e outra coisa, eu já fui para Ushuaia, eu já fui para o Peru, já fui para vários lugares. E não precisei um preparo absurdo para fazer essas viagens. E fiz muito bem. A Marcita também foi muito bem. Então, o que eu estou falando é para que vocês se motivem para viajar sim, e que o estado físico não seja uma desculpa para vocês não irem, entende? Poxa, eu não estou totalmente preparado para ir, porque eu não estou indo na academia, eu não estou andando todo dia, não estou correndo. Gente, olha, se eu olhar as pessoas que viajam, mas viajam mesmo, elas vão bem, sabe? Mesmo não estando tão preparadas como a gente imagina que precise. Tá? É diferente se você for de bicicleta. Aí sim, você precisa toda uma musculatura, porque você vai estar lá horas e horas pedalando, etc., fazendo força. Na moto você não vai fazer uma força como uma bicicleta. Então não precisa um preparo físico tão, digamos assim, intenso para que você faça uma viagem longa de moto. Tá bem? Tá? Então essa é a primeira questão que eu quero falar também sobre a questão fisicamente preparado por uma grande viagem. Se você se sente bem fisicamente, né, você já pode começar o planejamento para fazer uma longa viagem. Pode ir que vai dar tudo certo. E outra coisa, durante o dia a dia da sua viagem, uma viagem longa, você vai ficar vários dias viajando. Você também vai entrando no ritmo da viagem. E se um dia você estiver muito cansado, pare mais cedo. Descanse mais cedo. Você não precisa se matar por causa de uma viagem. Puxa, eu pensei que eu não ia sentir tanto essa viagem. Às vezes um calor muito forte te deixa muito mais cansado rapidamente do que você imaginava, não é mesmo? Ou chuva que te deixa estressado e, nossa, eu cansei demais porque eu peguei 2 horas de chuva que acabou com as minhas energias. Percebe? Então, você tem que ter a ciência, a noção de quando parar numa viagem. Mesmo que o seu roteiro esteja para chegar naquela cidade e você não conseguir chegar até lá. Mas o seu estado físico está pedindo para você parar antes. Então, seja consciente, seja responsável, viaje com segurança, mas não precisa todo aquele preparo físico de atleta, não. Para viagem de moto longa, tá? O pastor Rubens está falando que quando eu viajo por longas distâncias, passo 6 meses a 1 ano na academia. Então, o pastor Rubens está certo. Agora, isso assim, se você pode ir na academia, se você tem tempo para ir na academia, se você, etc. É claro que, independente isso, seria ótimo para a sua vida.
para a sua vida. Eu estou falando pessoas que levam a vida normal, que pessoas que não são aquela de ir na academia toda hora, pessoas, essas conseguem fazer uma grande viagem? Conseguem fazer uma grande viagem. É isso que eu estou falando. Obviamente, se ele se preparar fisicamente é melhor, mas isso não quer dizer que é um ponto impeditivo. Então, atenção no que eu estou falando, tá? Então, assim, se você tiver fisicamente muito bem, porque você está andando todo dia, está correndo, está fazendo academia, excelente para a sua vida, independente da moto ou de uma viagem. Nós temos que viver saudáveis e a gente sabe que fazer exercícios é muito importante para a nossa saúde, muito importante. Mas, se nós formos ser realistas, nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo está numa academia, nem todo mundo anda todo dia, nem todo mundo corre. Não é verdade? Então, vamos ser realistas. Vamos pegar esses milhões de motociclistas que existem. Quantos que estão, assim, na sua plena forma física, bombando, etc. Olha, eu acho que dá para contar nos dedos. Percebe? Porque o motociclista, ele queira ou não, às vezes ele é meio largadão. Ele quer andar de moto. Agora, um dos pontos mais importantes para uma viagem é você estar habituado com a sua moto a viagens. Isso é um ponto fundamental. Isso é um ponto fundamental. Você sabe quanto que você aguenta, de quantas horas por dia de viagem. Puxa, eu estou viajando, eu estou fazendo 8 horas por dia e estou indo numa boa. Esse sim é o melhor diagnóstico para você. Se você está viajando com a sua moto e se você está se sentindo bem durante aquelas horas que você está viajando. Isto é o melhor preparativo que você tem para uma grande viagem. Você conhecer os seus limites e as suas horas de viagem. E quando você vai fazer uma viagem longa, que vai ter que viajar mais horas do que você está acostumado, o que a gente aconselha a todos fazerem? A começar a fazer uma viagem que você vai pilotar mais horas por dia, quase igual a uma viagem longa. Puxa, eu vou fazer uma viagem que eu vou ter que rodar 10 horas por dia. 10 horas por dia, para quem está numa viagem longa, é um tempo normal de viagem. Nossa, Tutu, 10 horas em cima de uma moto? 10 horas em cima de uma moto, né? Você levanta bem cedo aí, 5 da manhã, sai às 6h30, 7 da manhã, então 10 horas, lá pelos 5 da tarde, você já andou suas 10 horas. E você já está chegando no lugar que você pode descansar. Então, só que você está rodando 10 horas por dia em cima da sua moto. Se você nunca fez isso antes de uma viagem longa, eu recomendo você fazer, né? Pegue alguns roteiros aqui no Brasil. É uma experiência fantástica você começar a viajar pelo Brasil, porque no Brasil, dependendo do lugar que você esteja, às vezes é pista única, pista com buraco, caminhões, não é isso? É uma pilotagem difícil, uma pilotagem estressante, não é? Isso é uma baita preparação para você estar preparado a andar em qualquer outra rodovia, outra estrada. Então, viajar pelo Brasil é uma experiência fantástica para você se preparar para viajar para qualquer outro país. Porque aqui você também vai passar por todas as dificuldades, ou até mais, em comparação aos países do qual você pretende viajar. Comece pelo Brasil. É uma excelente experiência, né? E uma preparação fantástica. Completando o que você está falando, o Guga na estrada, que está aqui no Instagram. Oi, Guga! Tutu, eu acho que o que te prepara para andar de moto é andar de moto. É andar de moto. É como treinar para corrida, só correndo mesmo. Só correndo mesmo. Então, obrigado. Então a dica para quem quer fazer uma viagem longa, comece a andar cada vez mais com a sua moto, conhecer mais a sua moto e várias horas de pilotagem. Várias horas de pilotagem simulando como será a sua viagem longa. Então faça uma simulação aqui, né, por alguns dias. Puxa, hoje eu vou rodar aí 800 quilômetros, vou ficar 10 horas pilotando. Então, comece a fazer estas preparações viajando pelo Brasil, que você vai estar muito bem preparado para fazer uma viagem longa. E não esqueça do banco macio, da almofada, para você se sentir confortável em cima da moto, né? A posição do guidão também tem que ficar com a coluna ereta. Eu uso o protetor de coluna com aquela cinta abdominal. Estamos falando de saúde, não estamos? Então, você tem que sentir o corpo bem. Então, você tem que deixar a coluna
ela firme a sua coluna. Porque o que cansa muito numa viagem de moto é todo esse peso que você tem em cima da sua coluna, por você estar sentado assim. E com o tempo você vai arcando, ó. Com o tempo você vai fazendo assim. E todo esse peso vai caindo nos seus braços aqui. E de repente você vai estar todo dolorido. Por quê? Porque você inclinou muito, você virou muito a sua coluna. Quando você começa a virar a sua coluna, porque começa a vir o cansaço, você espreme o seu estômago, né? E começa então até passar mal. Então o que eu faço? Quando eu viajo? Eu uso um colete, um protetor de coluna. Esse protetor de coluna ele tem uma cinta elástica, que ele pega todo o meu abdômen aqui. Eu acho que está atrás da porta ali, Marcita. E essa cinta, ela vai fazer com que a minha coluna fique mais ereta. Então isso faz com que eu canse menos, além de segurar todo o meu estômago. E quando você está numa estrada que está muito esburacada e você tem um trabalho do corpo de batida muito forte, não esqueça que o seu abdômen tem que estar também um pouco duro, né? Aqui endurecido. Olha aqui, ó. A Marcita pegou para nós. Olha aqui, ó. Né? O meu colete de coluna e a cinta. Então, ó, isso aqui é de fundamental importância, além da segurança, para quem viaja de moto, uma viagem longa. Tá vendo, ó? Então tem aqui, vou colocar aqui, ó. Olha aqui. Ó. E aqui, ó. Tá vendo? Acho que ali. Aqui, ó. 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 Tá vendo, ó? Aqui, ó. 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 Como segura a coluna, ó. Né? E o abdômen também. Tem umas que são mais tá? grossas. Tem umas que são até mais grossas. Então, olha lá, ó. Aqui o pessoal do Facebook, tá vendo? Ó? Então, isso é importante. Você está pilotando com a coluna ereta. Então, a posição do guidão é importante. Que você fique nessa posição numa viagem longa. Que você não fique arcado assim, né? Você respira até melhor com a coluna ereta, tá? Tá certo? Deixa eu complementar aqui, o Guga na estrada fala assim, ó, Tutu, acho que o percurso influencia muito. Se for pilotar no Jalapão de Big Trail, tem que estar com técnica e o preparo físico em dia. Sim. Aí sim. Bom, o Guga tá falando uma coisa que realmente, dependendo da viagem que você vai fazer, a preparação tem que ser diferente. Eu até já tinha anotado aqui para não esquecer, o Guga tá falando, se a sua viagem envolver terra, rípio, né? Enfim, se você for pegar a terra, gente, qualquer pilotagem que você vai fazer de terra é diferente. Às vezes você tem que ficar muito tempo em pé, o que vai exigir do seu físico muito mais resistências nas pernas, resistências nos braços. Jalapão, então, aquelas poacas, aquele palmo de pó que você tem, e depois tem parte de areião. Eu já rodei 20 dias pelo Jalapão, eu e a Marcita, só que nós estávamos de caminhonete. E mesmo assim a gente atolou a caminhonete, afundou no areião, porque a coisa lá pega. Então o preparo físico para quem vai encarar parte de terra, areia, quem vai fazer uma viagem em off, né, em terrenos off, a preparação física é diferente. Você tem que se preparar muito as pernas, porque você vai ficar muito tempo em pé com a moto. Os braços têm que estar muito, muito bem preparados, o seu músculo, o abdômen também. Ou seja, aí requer uma preparação física. Eu concordo plenamente com o Guga nessa questão, quando a sua viagem envolve um esforço físico além do normal. Uma é você viajar só por asfalto, né? Que é uma viagem que todos nós conhecemos, que é uma viagem mais comum. Quando envolve viagens envolvendo pontos mais radicais, como areião, como terra, como rípio, muda completamente. Aí sim você tem que estar preparado fisicamente bem mais do que for uma viagem, um roteiro só por asfalto. Então, bato palmas aqui pelo alerta do Guga.
que nos está falando que para uma viagem, por exemplo, para o Jalapão, o preparo físico tem que ser grande. E eu concordo plenamente que tem que ser diferente o preparo físico para isso, porque será uma viagem diferente, né? Envolve, então, um esforço físico muito grande. Além do calor, né? Então, o capacete fecha tudo, a jaqueta, então, você tem que ter resistência também, porque fica abafado, né? O calor que você tem, você está suando. Se você não estiver bem fisicamente, você não vai conseguir. E é perigoso até se machucar e muito, porque você não está preparado para esse tipo de viagem. O Fernando Duarte, que está aqui com a gente. Oi, Fernando. Ele falou assim, me perguntam quanto me preparei para ir para o Alasca. Olha aí. Respondo, eu sempre me preparei para qualquer viagem ou situação. Quando essa oportunidade surgiu, eu já estava preparado no meu dia a dia, normal. Tá bom. O Fernando Duarte, quem está aqui, que escreveu um maravilhoso livro também. Estão falando de livro? Deixa eu ver aqui. Olha. Cadê? Sumiu, né? Sumiu. Não, tá aqui. Não. Desculpa, gente. Hoje está agitado aqui. O Fernando Duarte está aqui. Mais um livro aqui, olha. 11 segundos até Alasca. Quando o Fernando fez esta viagem, né, de quase 60 mil quilômetros, 60 e pouco, quantos meses? 6 meses, né, Fernando? 6 meses de viagem. Então, Fernando Duarte está aqui conosco no Instagram, e quando ele fez essa viagem aqui de 60 mil quilômetros, um pouco mais de 6 meses de viagem, ele saiu de Belo Horizonte, foi para o Alasca, do Alasca ele foi para Ushuaia, de Ushuaia ele voltou para o Alasca. Este belíssimo livro aqui, voltou para o Belo Horizonte, Brasil, perdão. Este belíssimo livro aqui do Fernando Duarte, né, que me presenteou também, olha lá, ó, até autografado por ele, né, tá? Então, perguntaram para ele depois quanto tempo ele se preparou para fazer esta viagem, e depois do qual ele escreveu este belíssimo livro. Então, o Fernando Duarte, ele vive se preparando, alimentação, exercícios, né? Porque o Fernando, ele é uma pessoa que está toda hora viajando, ou seja de moto, ou seja também em veículos 4x4, que eles fazem essas aventuras aí no meio dos matos, enfim, que exige um preparo físico para isso também, né? Então, o Fernando disse que quando convidaram ele para fazer o Alasca, junto com o Rui Barbosa, ele já estava preparado. Nada melhor do que a gente viver saudável no dia a dia, né, Fernando? Tá certo, né? Então, se você está exagerando um pouco nesse momento aí de pandemia, que você fica mais em casa, come mais, bebe mais e vai engordando, opa, então aí vale apenas boas caminhadas por dia, né? Um controle alimentar, exercícios para você ficar bem fisicamente. Vai que daqui a pouco eu te chamo aí pra gente ir pro Alasca. E aí você vai falar, Tutu, tô preparado igual o Fernando Duarte, bora lá. O Jefferson Lino, lá de Londrina. Ô, Jefferson, opa aí. Abraço, Jefferson, querido. Logo, logo pretendemos ir para Londrina ver todos vocês, viu? Além de nossas queridas mães, a irmã da Marcita, minha irmã também que mora em Londrina, né? Ô, coisa boa, viu? O Dr. Cláudio também esteve com a gente. Oi, doutor. Ó, o Dr. Cláudio. Saúde. Temos um médico aqui conosco, que também, né, motociclista. Direto de Socorro. Direto de Socorro. O Dr. Cláudio pode falar um pouquinho para nós aí, para essas viagens de moto, né? O que o senhor recomenda, Dr. Cláudio? Né? O que alimentação, exercícios, ou alguma coisa mais particular que o senhor conheça, né? Então, o momento é agora. Eu até começo a falar de viagem, eu começo a ficar animado, começo a ficar agitado, olha, começo a suar, fica meio vermelho, né? Eu já me imagino na moto partindo vários e vários dias para algum canto, não é não? Deixa a gente bem... Nossa senhora, eu fico muito motivado para pegar a motoca e partir para algum canto, sabe? Ah, meu Deus do céu. O Luciano Carmo está falando o seguinte, quando fomos para o Peru, a maioria dos hotéis tem oxigênio e chá de coca. Aí, perfeito, tá vendo? Isso daí, ó, né? Os países andinos têm muito chá de coca e até oxigênio mesmo. Eu não tinha nem pensado no oxigênio porque não é uma coisa muito comum, mas a folha de coca e o chá né? São.
Em Cusco, que é alto. Em Cusco, sim. Em Cusco, no Peru, por exemplo, maioria, não é só hotéis, mas restaurantes. Eu estava em Cusco, eu vi uma senhora simplesmente assim, ó, da cadeira que ela estava, ela fez assim, ó, puf, desmaiou, ela não viu. Aí socorremos ela, mas ela voltou rapidamente. Mas atordoada, altura, gente, entendeu? Passa mal. Ela desmaiou no meio do restaurante. Bem, é isso aí, olha aí, tá vendo? O negócio é viajar que dá tudo certo. Londrina Bandeirantes, 102 quilômetros. Eu falei 130, Marcita tá certa como sempre, viu? Ei, Marcita é danada mesmo. Obrigado, Denilson. Londrina Bandeirantes, olha, então bastou 200 quilômetros para minha irmã e meu cunhado ficaram todo com os Países Baixos ali, tudo dolorido, né? Com a poupança, tudo. Por quê? Costume. Então, uma viagem, um passeio de 200 quilômetros já é um passeio longo para quem nunca faz isso, não é? Então comece, gente, comece a pegar a estrada com a sua motoca e cada vez mais tempo pilotando por dia, né? De horário dia a dia, para quem pretende fazer uma viagem mais longa, né? Tá? Olha lá, Catinha aqui, ó. Obrigada por falar de mim, amo você, Marcita. Tô falando de você mesmo com dor nas poupanças, né, Catinha? Ai, gente do céu. O Eduardo Motoca tá falando, Tutu, comecei com as viagens de 200 quilômetros, pulei para 600, cheguei a 1.000 quilômetros, depois disso dá uma calejada no corpo, é verdade. Importante não ficar muito sem andar. Exatamente, Eduardo está corretíssimo aí. Começa aos poucos, né? Começa aos poucos. Ele começou de 200, depois 600, depois 1.000 quilômetros. Viagens. E é importante você estar continuamente em contato com a motoca e estrada. Não perder esse hábito, né? Sempre, enfim, você tem que estar acostumado com a sua moto, acostumado com viagens, acostumado com a estrada, acostumado com os caminhões. Ou seja, é só viajando mesmo para você estar se preparando para uma grande viagem. Não é em cima de um vídeo de YouTube que vai te preparar. É você, de fato, em cima da sua moto, né? Tá ok? O Ed Carlos Moraes, Tutu, qual previsão para as viagens sul do país, Rio do Rastro e locais próximos? Qual a previsão? Você, para minhas viagens, Ed... Eu não estou planejando, eu estou pensando em fazer Bonito, uma viagem para Bonito em agosto, em Mato Grosso do Sul. Final de agosto. Final de agosto. Não é? Então, assim, o que eu estou pensando em viagens, né, da minha agência de mototurismo, final de agosto para Bonito, Mato Grosso do Sul. Tá? Quem quiser, entre em contato comigo, que a gente já vai planejando. O que vocês acham? Não é legal? Mato Grosso do Sul, em agosto, na cidade de Bonito? É uma viagem legal e tem lá uma região lindíssima. Depois, estando lá em Bonito, a gente também pode pegar ali, quem vai para Corumbá, ir lá na Maria do Jacaré, comer uma carne de jacaré, passar pelo Pantanal. Tem vários passeios lindos na região. Do Mato Grosso do Sul é lindo, né, gente? Tá bom? Então, em termos de viagens, viu, Ed? Final de agosto eu tô planejando uma turma aí para a cidade de Bonito e ficar lá no hotel do Célio, o Motobox, né? Que ele fez um hotel temático para motociclista e a sua moto fica dentro do quarto, sabe? É muito legal, tá bom? Então, em agosto aí, quem sabe a gente não tá na estrada indo para Bonito, fica lá tudo num hotel. O hotel tem piscina, os quartos são fantásticos do Hotel Motobox, bonito, tá bom? E eu tenho certeza que o Célio vai fazer um precinho camarada para nós. Tá joia? Em termos de viagem, por enquanto é esta, tá? E eu tinha pensado fazer a Transamazônica agora também em setembro. Isso ainda ainda está em pé. Em setembro a Transamazônica, tá? Mas eu só estava esperando toda essa questão também um pouco de amenizar um pouco a pandemia e etc, porque nós iríamos passar por Manaus, e aí Manaus deu todo aquele boom lá também de pandemia, e aí eu fiquei um pouco quieto nessa questão da Transamazônica, porque envolve a cidade de Manaus também. Então, eu estou vendo um pouquinho mais para frente, vamos ver, tá? Então é isso aí.
Bom, o Vando Estradeiro está aqui conosco. Querido Vando Estradeiro. Boa noite, Tutu, irmão. Ok, a Marcita também. Tema muito bom. Um abraço para você, esposa Marcita. Web Rádio Moto Notícia e TV, Moto Notícia Conectados. Beleza. Falei um montão de você ainda há pouco, mas no começo, viu, Vando? Você é um irmãozão da gente querido aí que está batalhando também para melhorar o nosso motociclismo, né? Você também é uma pessoa que eu admiro muito e o seu trabalho maravilhoso, viu? TV Moto Notícia. Entre aí no Instagram, no YouTube, né? No YouTube do Vando Estradeiro, do TV Moto Notícia, e se inscrevam lá. Tem muita coisa legal lá, muita coisa mesmo. O pastor Rubem, ele tá falando também que ele mudou o guidão da minha Pop, aumentei cerca de 15 centímetros. Olha só, tá vendo como o pastor Rubens deu uma geral? Além de ele fazer exercício, academia, ele tem aquela almofada que é a câmera lá da, né? E também agora ele diz que a Pop dele tem 15 centímetros mais alto o guidão, para ficar mais confortável. Show de bola, pastor Rubens. Tem uma pergunta aqui do Dr. Cláudio, que é: qual é o maior desafio das longas distâncias de moto? Qual é o maior desafio? O que você acha? Olha, o maior desafio? Eu penso o seguinte, o maior desafio é você ter a resistência física, esse para mim, é a minha experiência que eu tenho, tá? Para que você consiga viajar de uma maneira boa, fisicamente, durante horas e horas que uma viagem longa é necessária. Ela te exige que você esteja bem fisicamente. Em que sentido? Porque você vai viajar 7, 8, 9, 10, 11, 12 horas no dia. Então, a minha maior preocupação, Dr. Cláudio, quando eu vou fazer uma viagem longa, é se eu não vou sentir muito fisicamente, que passa a ser de um desconforto tamanho que começa a estragar a viagem, porque tudo está doendo, enfim, estou desconfortável. Então, uma viagem longa, eu sempre fico com essa preocupação se eu vou ficar 10 horas pilotando a moto numa boa, sem um desconforto que acabe a estragar a minha viagem. Então, o tema de hoje, saúde e viagens de moto, estão inteiramente ligados com a questão do conforto, de você se sentir bem, né? Então, a maior preocupação minha, eu não sei de vocês, o Dr. Cláudio está fazendo uma pergunta interessantíssima. Qual é o maior desafio para vocês numa grande viagem? Então, eu estou falando como uma questão pessoal minha, que o meu maior desafio é que eu esteja bem durante toda a viagem. Esse é o maior desafio que eu tenho para mim, que é uma questão de me sentir bem, seja 5 horas ou 10 ou 15 horas pilotando a moto. Se eu sei que eu consigo viajar esse tempo confortavelmente, eu venci esse desafio, então. E depois tem os outros desafios, que numa grande viagem, se você está preparado para os imprevistos, né? Entende? Então, uma grande viagem, você vai ter aventuras todos os dias. E se você está preparado para essas adaptações, a habitação, se você está apto a encarar uma comida que você nunca comeu, a estar numa região que você nunca foi, se você está habilitado então, a conversar com pessoas nativas da onde você está, né? Ou seja, você está preparado para conhecer o desconhecido? Então, como eu já viajei bastante com a Márcia, essa parte que talvez para muitos seja um ponto muito preocupante, puxa, será que eu vou conseguir falar com o pessoal onde eu vou viajar? Será que eu vou gostar da comida? Será que eu vou me identificar com a cultura e com o costume deles? Será que vai acontecer alguma coisa ruim na viagem? Então, todo essas tensões antes da viagem, a gente vai amenizando com a experiência. Então, a gente sabe com a experiência que isso não é motivo de estresse mais. Não é um motivo que é um fator tão desafiante para você, porque você já venceu esses desafios em várias outras viagens. Então, para pessoas que viajam bastante,
eu acho que a questão física é o maior desafio, porque as outras, ele já tem experiência, né, de viagens. Agora, isso que eu estou falando, para quem vai viajar pela primeira vez ou segunda vez para fora do país, tem todos esses pontos que eu estou citando de preocupação, porque ele nunca teve essa experiência. Por exemplo, atravessar a Cordilheira dos Andes é uma das preocupações do Eduardo Motoca, que está aqui. Tutu, eu pretendo fazer uma viagem para Atacama, mas eu fico preocupado com a altitude. Será que eu vou passar mal ou não? Então, o que eu sei por experiência? Como eu já passei várias vezes pelos Andes, tanto ida como volta, etc., eu já tenho a experiência que, para mim, graças a Deus, a altura nem para mim e para a Marcita é um fator que nos preocupa, porque a gente sempre passou bem. Já preocupou antes de ir. Já preocupou antes de ir, mas hoje não temos mais essa preocupação, porque a experiência já nos mostrou que nós conseguimos ir bem na altura, seguindo todos aqueles passos que eu falei de você se resguardar, e alimentação, enfim, né? Então, nada como a experiência. Com a experiência, aqueles desafios anteriores já não são mais, passam a ser outros, não é mesmo? Então, assim, depende da sua experiência de viagens, cada um vai ser um desafio, né? Para quem tem pouca experiência, ele vai ter inúmeros desafios, inúmeros numa viagem longa, inúmeros, até consertar um pneu. Nossa senhora, se furar um pneu, será que eu vou saber arrumar? Então isso é um baita de um desafio para quem está começando a viajar, não é mesmo? Será que eu vou conseguir atravessar os Andes? Será que eu vou conseguir comer a comida deles? Será que eu vou conseguir me comunicar? E se um guarda me parar, será que eu não vou me borrar todo lá porque eu não sei me comunicar com o guarda? Então os desafios são inúmeros quando a gente não tem experiência. Por isso que eu falo, comece a viajar, gente. Comece a ter experiência na vida. Né? Uma pessoa do lado, né? Então, eu e a Márcia começamos a viajar sempre sozinhos. Então, foi um desafio maior ainda. Né? Então, a gente teve muita coragem de ter a iniciativa de a gente fazer viagens longas, somente eu e a Márcia. E mais ninguém. E tudo que acontecia, nós dois tínhamos que resolver. Então, isso nos deu muita experiência em viagem. E eu me sinto muito confortável hoje para viajar para qualquer lugar. Então, onde pesa mais para mim hoje é a questão física mesmo, né? É a questão se eu vou aguentar lá 10 horas pilotando numa boa. O que me preocupa hoje é se eu vou ter toda essa garra de pilotagem. As demais coisas, pela experiência que a vida já nos passou, isso já não é um fator tão desafiador mais, né? Tá? Então, a experiência é algo importantíssimo, é quase tudo, né? A experiência na vida é uma coisa que vale muito, o conhecimento e a experiência, né? O Adalberto Neres, lá de Cornélio, está falando, tu alguma dica de custos? Quanto reservar, mais ou menos, por dia, por exemplo? Eu tenho no meu YouTube, Adalberto. Oi, Adalberto. No meu YouTube tem um vídeo que fala exatamente do custo de uma viagem. A viagem que você vai viajar economicamente, uma viagem que você viajaria normal, com hotéis normais, e uma viagem que você faria já mais luxuosamente. Então, tem lá valores de preços, de custos, quanto que sairia a viagem dentro desses três perfis. Uma viagem muito econômica, uma viagem normal e uma viagem mais, digamos, mais luxuosa. Está no meu YouTube, Tutu Rossi Mototurismo. Vai estar lá, custos de uma viagem, tal, no título, tá? Lá você encontrará todas essas informações de custos de uma viagem, com preços e exemplos de quanto vai te custar uma viagem. Legal? Bom, vamos para o sorteio? A Marcita está escrevendo ainda, porque olha que legal. Pessoal, o Carlos Eduardo Delbel, ajuste do guidão também, isso mesmo. O Adenilson Beltrano está falando, fazemos 600 km no dia e a cada 200 km paramos para abastecer e dar uma esticada rapidinha. Beleza, mais ou menos a minha tonada também, viu, Denise? Eu e a Marcita. É por aí, 600 km e parando a cada 200 km. Então, tamo junto. O Dr. Cláudio falou assim, dica. Alimentos com carboidratos do tipo massas, arroz de fácil digestão
e energéticos, além de muita hidratação. Olha aí, tá vendo? Dica de um médico, o Dr. Cláudio tá aqui, a Marcita vai falar alto para nós. Bom, o Francisco Bacal está aqui conosco. Epa, muito importante isso de você se sentir bem. O cansaço faz que você acelere mais no final do trajeto diário. Isso mesmo. Quando mais cansado, mais acelera. Já presenciei muito. Quer chegar mais rápido pela dor no corpo. É a dor no corpo. Então, isso que eu estou falando. Um dos grandes desafios das grandes viagens é a dor no corpo, é o cansaço. Então, e é verdade, isso faz com que geralmente o piloto comece a acelerar para chegar logo, porque ele está todo dolorido e quer sair da moto logo e quer chegar naquele lugar que ele marcou no roteiro. E às vezes tem mais 200 km pela frente e aí ele começa a acelerar. E quanto mais dor, mais ele acelera. É igual quando está com dor de barriga e quer ir pro banheiro. Vai correndo que nem um doido. O Guga está falando que meu maior desafio para uma viagem longa de moto é arrumar o tempo. Bom, é arrumar o tempo, claro. Como seria bom, né, Guga, se nós tivéssemos tempo e um pouquinho de dinheiro, o suficiente para fazer uma viagem econômica, né? Mas o tempo é a maior riqueza do ser humano, né? E às vezes muita gente não sabe disso, né? Que a riqueza é realmente o tempo, né? Se você tem tempo, você é uma pessoa rica hoje, né? Porque para nós que trabalhamos, para nós que estamos sempre fazendo coisas, o tempo realmente é o que mais a gente carece, né? E a gente adora ter um tempo para fazer umas viagens. Agora, gente, viajar faz tudo de bom, é saudável. A gente está falando com as questões das dores, tal, das questões mais psicológicas, da questão da ansiedade, do estresse, mas viajar também é tudo de bom, não é não? Conhecer lugares, pessoas, descansar, desenvolver habilidades, que eu estava falando agora quando você viaja, né? Novas experiências. E outra, quando você sai da sua zona de conforto, você fica mais disposto, né? Não é mesmo? Quando você sai da sua zona de conforto, você fica mais disposto. Você então quer fazer mais coisas, etc. A novidade também te dá muita disposição, né? O que é o novo, né, para você. Viajar também, você fica mais tempo com a sua companheira, ou mais tempo com seus amigos, ou mais tempo consigo mesmo para refletir um pouco, né, sobre tudo que você quer pensar. Então, viajar tem muitas coisas de bom, né? Você se torna mais afetivo com seus amigos, com sua companheira, com seu companheiro. Vocês conversam mais, vocês têm um compartilhamento melhor, uma parceria, um companheirismo. Isso une muito o relacionamento também numa viagem. É muito bom mesmo, né? Até o nosso humor melhora. O nosso humor melhora só de falar de viagem. Imagina viajando, então. Não é mesmo? Ah, gente do céu. Então, tem muitos pontos positivos, né? Ele te ensina a fazer planejamento, te ensina a ser mais organizado com as suas coisas, uma viagem, não é mesmo? Ele amplia conhecimento, você vai conhecer coisas novas, você vai levar experiências para o resto da sua vida. Então, assim, tudo isso está ligado à questão da saúde, saúde mental, a saúde física, né? A saúde do coração. Isso faz bem para o coração nosso também, bater mais forte com as emoções. Percebe que a viagem está ligada diretamente com a questão da saúde, com a questão do bem-estar? Não é isso? Tudo isso que nós estamos falando hoje, em resumo, viajar é tudo de bom, principalmente de moto. Então, de moto você vai sentir isso mais intensamente ainda, que nós sabemos que a moto faz com que isso aconteça. As coisas são mais intensas em todos os sentidos, não é? O Adriano Itu, 36, que está aqui no Instagram, falou assim, ó, Adriano Itu. Meu pneu furou Atacama a 4.500 metros. Nossa! A GS 800. Que dureza, hein? Rasgou o bico e cheguei de caminhão em São Pedro. Só de caminhão mesmo, porque arrumar esse pneu com o bico rasgado não dá, né? Que aventura, hein? O duro foi ficar a 4.200 metros lá, naquele frio, geralmente é frio, geralmente tem muito vento, e olha, pensou?
naquela preocupação com a sua moto com o pneu daquele estado e você ali, né? Ainda bem que passou um caminhão. Ainda bem, viu? Então. Bom, gente, a Marcita eu acho que já anotou o nome de todos. Olha quanta gente aí que tava conosco aí. Deixa eu só tô passando pra ver se eu não esqueci ninguém. Nossa conversa hoje foi muito legal, né? Tá sendo, né, gente? Bom, tá aí então, Marcita, beleza? Mas a Marcita já deu sinal verde aqui para nós. Agora, só para finalizar essa nossa conversa, um ponto que eu gostaria de chamar a atenção com seguros de viagem. Alguém falou aqui. Com seguro de viagem, tá? Alguém falou aqui? Falou. Então, aqui, ó, o Alfredo Baumgart. O Alfredo, o que o Alfredo falou? Uma longa internacional viagem, né? Para ter uma tranquilidade, é bom fazer um seguro saúde de viagem. Sempre. Nunca se sabe o que pode acontecer. Sempre. Qualquer... Então, eu vou falar um pouquinho só para a gente finalizar e fazer o sorteio, tá? A questão do seguro de viagem. Muita atenção. Primeira coisa, não poupe em seguro viagem, porque a hora que você precisar, o seguro tem que funcionar. Uma das coisas que é muito estressante é quando acontece algum imprevisto, algum acidente que te leve a usar o seguro internacional de viagem. Muitos você tem que pagar do seu bolso e depois eles te reembolsam, tá? Depende do plano de viagem que você fizer, o seguro viagem. Mas que eu sei, muitos são assim. Você está autorizado a ser atendido no hospital, onde for, etc. Só que o primeiro pagamento é seu. Então, não é o seguro que vai fazer. Depois, eles vão te reembolsar. Agora, cuidado no que eu vou falar. Na apólice do seguro, que você vai receber uma apólice, não se esqueçam que você está de moto. A primeira coisa que você tem que ver quando for atrás de um seguro internacional de viagem, que você está viajando de moto. Tem muitos seguros que não cobrem acidentes com moto. Começa a primeira atenção para você aí. Puxa, Tutu, eu já fiz seguros que nem olhei isso. Era seguro viagem. Pois é, só que você está viajando de moto. E tem muitos seguros que não cobrem viagens de moto. Bom, tá, então eu vou atrás de um que cobre viagem de moto. Isso mesmo. Mas é o suficiente? Não. Tem seguros que cobrem viagem de moto? Tem. Mas dependendo aonde você está, ele não cobre. Por exemplo, se você sair do que eles chamam de rota turística. Rota turística é aquela rodovia onde passa ônibus, turística, onde é asfaltada. Se você estiver numa região inóspita, numa região que não é turística, que não tem uma rodovia, tem seguros que não cobrem se você se acidentar naquele local lá, que você está inóspito. Se você não estiver na rodovia, que eles chamam rodovia turística, o seguro também não cobre o seu acidente de moto, caso você não esteja na rodovia turística. Alguns. Eu estou falando alguns. Então, isso tudo vai te dar um estresse lá, que você vai estragar a sua viagem, né? Então, o seguro tem que ser um seguro bom, um seguro que funcione, um seguro que cubra acidentes de moto em qualquer lugar que você esteja. Seja numa rodovia turística, seja num lugar lá no meio das montanhas, no meio dos vulcões, que ninguém te acha, só chega lá de helicóptero, tá? Que o seguro cubra isso também, ok? Então, atenção em quem fizer seguro de viagem de moto internacional, se ele tem toda essa cobertura aí que eu estou falando para vocês. Para que vocês não tenham uma surpresa depois e tenham que pagar tudo do seu bolso. Tá bom? Tá aí, então, mais uma atenção importantíssima em relação a seguro viagem de moto. Ó, e tem outra dica aqui do Dr. Cláudio, que é oftalmologista, que sim. Muito tempo atento à estrada seca os olhos. Ai. Ele recomenda o uso de colírios de lágrima artificial. Aí, mais uma recomendação do nosso querido Dr. Cláudio. Viagens de moto
dependendo do lugar, até mais intenso do que outro, resseca, né, nossas vistas. E ele então recomenda o uso de colírio de água artificial, colírio de lágrima artificial. E ele é oftalmólogo, né? Então, oftalmologista. Ele sabe tudo de olhos e mais um pouco. Mano Tech chegou aqui agora, 2012. Opa, Mano Tech. Bem, gente, a Marcita anotou todo mundo aqui. Olha, eu fiquei muito contente, viu? De todos vocês estarem aqui conosco. Espero que tenha valido a nossa conversa hoje. Obrigado a todos vocês, principalmente ao Dr. Cláudio, como médico, né? Ele deu dicas aqui importantíssimas de alimentação e também de colírio, né? Outras várias dicas, então, também do pastor Rubens Maciel, que tem uma experiência enorme em viagem. Macedo. Eu acabei de falar do James Maciel, né? Do pastor Rubens Macedo. E de todos vocês que participaram da live, que nos ajudaram muito, né? O Eduardo Delbel, o Eduardo Motoca, o Rogério Lambert, o Alfredo Bugatti, o Fernando Duarte. Nossa, né? Aqui o Alfredo está falando, para uma longa viagem internacional, para ter mais tranquilidade, fazer um saúde, saúde de viagem, isso mesmo, acabei de falar agora, né? Então tá aí, e muitos outros, né? O Marcos Guimarães, boa noite, Tutu, nós aqui, mineiro de Patos de Minas, olha aí, opa, Marcos, um abraço para todos vocês de Patos de Minas, olha aí. Aqui o Alfredo também está falando aqui, ó. Deixa eu ver aqui, eu mudei aqui, só um minutinho. Isto. Aqui, ó. O Alfredo Balgart está falando, eu e minha esposa fazemos um planejamento de 500 quilômetros por dia, porém isso não é fixo, pode ser menos ou mais, vai muito do que encontramos pelo caminho, tendo algo interessante paramos até antes dos 500 quilômetros. Perfeito, não é? 500, 600 quilômetros são quilometragens para quem está viajando excelentes, né? Tá certo? Eu acho que mais de 600 quilômetros já começa a ficar muito puxado, muitas horas de viagem, você tem que ficar, você não pode parar muito. Eu acho que 500 quilômetros, como o Alfredo está falando, e também a Denilson, 600 quilômetros, estão excelentes. Eu também estou nessa tonada aí. Só quando a viagem é muito longe, e aí depende dos dias que nós temos, é claro, né? Que muda um pouquinho. Bom, o Emerson de Júlio está aqui, querido Emerson de Júlio. O Eduardo Delbel está falando. Alcimar Profeta, 300 a 400 quilômetros. Tá bem, está falando lá. Os dois estão conversando. Opa, aí. O Alcimar está falando, qual quilometragem recomendada diário para uma viagem longa para o casal? Então, eu diria aí até 500, 600 quilômetros, de 400 a 600 quilômetros, viu, Alcimar? De 400 a 600 quilômetros, fazer uma viagem tranquila, gostosa, com segurança, tá bom? A Denilson está falando de 600 quilômetros, isso, beleza. Bom, o Alfredo também está falando que para uma viagem longa é necessário um bom preparo físico e também é bom fazer uma visita ao seu médico e fazer os exames para verificar suas condições. Abraço, Beto de Cudo. É isso mesmo, concordo plenamente com o Alfredo em fazer um check-up completo antes de uma grande viagem para você saber que você está zero bala e preparo físico também para fazer uma grande viagem, tá bom? Não precisa ser um atleta, mas precisa estar preparado fisicamente. Bom, gente, paramos aqui então. Parabéns pro James Maciel, que ganhou o belíssimo livro do Marcelo Leite. E mais uma vez, obrigado demais, do fundo do meu coração e da Marcita, a presença de vocês. E todas essas sugestões, participações e informações que vocês passaram e nos enriqueceram muito aqui com tudo isso, né? Com todos esses compartilhamentos do conhecimento de vocês. Uma abençoada semana e vamos nos preparar... A Marcita aí. E vamos nos preparar para fazer uma grande viagem, tá bom? E quem quiser aí em agosto, no final de agosto, aí para Bonito, Mato Grosso do Sul, estou planejando uma viagem para lá e vocês estão convidados, tá bom? Para a gente fazer
uma bela viagem até lá e enfim, viajar para aquela região que é maravilhosa do Brasil, né? Mato Grosso do Sul, tá bem? Grande abraço, grande beijão, cuide-se bem. Até a próxima segunda-feira e não se esqueçam que é na estrada que nos encontramos. Valeu, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Eco! A Marcita tá agitando aqui. Beijão para todos. Valeu.